O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. O mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu então: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência. E ao próximo, Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante do outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem adiante pelo outro lado. Mas um estava viajando, chegou perto dele, sentiu compaixão, aproximou-se dele e fez curativo, derramando óleo, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Ele usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Amados irmãos, queridas irmãs, alegria poder celebrarmos esta festa da providência, nessa Santa Missa, em que a providência de Deus nos presenteia com esse Evangelho tão rico, tão profundo. O Senhor Jesus está preocupado sempre, em todo o seu ministério, não apenas com as ações externas, mas com a mudança do coração. Toda a sua vida, a seu caminhar, toda a sua missão salvífica, estava no espetáculo, mas a conversão de vida, a mudança de coração daqueles que lhes foram criados. Ou seja, nossa alma precisa ser transformada pela presença do Senhor. E esse Evangelho narra um encontro de Jesus com o mestre da lei, que tinha como princípio estudar, decorar, literalmente decorar, usava os decor. Eles guardavam até a sua roupa como forma de decoração, para trazer a palavra de Deus próximo, para que se cumprisse também aquilo que foi dito na primeira leitura. Você pode alcançar, você pode trazer, não precisa atravessar o mar, subir até o mais alto dos céus. A palavra de Deus, como princípio de vida, está aos nossos olhos, ao alcance de nossos lábios, profundidade do nosso coração. Mas esse homem que trazia a palavra de Deus de forma decorativa, parou aí. Ficou nessa. Jesus perguntou a ele: então, se você tem desejo, tem vontade de conhecer a salvação, de viver a vida que você tem estudado, buscado, o que você sabe? Qual é a sua verdade sobre isso? E o homem responde perfeitamente, com aquele que decorou. Qual é o primeiro mandamento? Mas Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, nós decoramos, sabemos, conhecemos. E o homem dá uma resposta precisa, decorada.
fato de coração, mas de coração superficialmente. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a coração e toda a sua alma, com toda a tua força e toda a tua inteligência, e o próximo com a ti mesmo. E pegou um trecho do livro de Deuteronômio, livro do Levítico, sintetizou a fé e devolveu a Jesus. Muito bem. Se você sabe, coloque em prática. E ele, como aquele que busca engenho para se sentir bem, não para viver a lei, mas para estar diante de uma realidade externa bem apresentado, pergunta a Jesus: então quem é meu próximo? Não desejo saber quem é o próximo, mas de que forma eu posso me apresentar para que não seja chamado a atenção. Não para amar, acolher, mas para que eu possa ser entendido e acolhido de um jeito que me cause tranquilidade e conforto. E daí Jesus conta uma parábola profunda. Toda parábola de Jesus tem uma aplicação no início, o desejo de mudar. Na prática, a parábola diz: seja próximo daquele que precisa. O seu próximo é aquele que está necessitado. Porque passa um sacerdote, passa um levita, diante daquele que foi atacado e estava quase morto, passam direto. E aquele samaritano, que no contexto da época era considerado uma pessoa pecadora, impura, não merecedora, esse tem misericórdia, move-se por compaixão e vai ao encontro, cuida, faz o que dava para fazer. Não resolveu todos os problemas, mas foi até onde dava. Além, inclusive, dos seus limites, cuidou, deixou na hospedagem, deixou pago e seguiu a sua vida. Aquele homem que estava quase morto foi amado. Prática: ame, cuide, além daquilo que você acha que pode, um pouquinho mais. Viva o seu amor. É suficiente se a preocupação de Jesus fosse ordenar e organizar meios puramente sociais. Colocasse diretrizes para que a gente tivesse boa convivência e estabelecesse uma realidade puramente material e social. Se a leitura fosse isso, estaria compreendido. Mas o Senhor está preocupado com algo mais. Essa interpretação prática, na aplicação externa, não é o único sentido do texto que acabamos de escutar. A Santa Igreja sempre entendeu que esse samaritano, quando Jesus apresenta, está falando dele mesmo. O bom samaritano que vem ao encontro, mesmo que rejeitado, não entendido, mesmo que olhado como aquele que nem deveria estar ali, mas movendo-se de compaixão, se abaixa, se preocupa, vai ao encontro daquele que está precisando. Por quê? Porque o bom samaritano age por amor e porque o outro está precisando. A justificativa é essa. Vai fazer o que é certo, porque é o que deve ser feito. Porque o amor nos impele a isso. E não apenas olhe e diz: coitadinho, mas se abaixa, derrama sobre aquele que está ferido, machucado, o seu azeite, sinal da sua unção, o seu óleo, sinal da sua unção. Derrama o seu vinho, como aquele que vem cicatrizar, como sinal do seu sangue que é derramado sobre nós, para nos dar uma nova condição. Não é o enfermo que se levanta, é o samaritano que o eleva e o coloca sobre sua própria propriedade, a sua montaria, ou seja, eleva a condição antiga de marcado pelo pecado e coloca numa dimensão que pertence a ele. E ele, o samaritano, o conduz. Conduz o enfermo e entrega a hospedaria, sinal claro da igreja. A hospedaria que ele confia. E diz ao hospedeiro, que somos nós: cuida daquele que eu estou cuidando. Ampara aquele que eu trouxe para você. E o hospedeiro não faz pergunta: o que aconteceu? De onde que ele veio? Qual é a situação desse homem? Ele simplesmente acolhe. Porque foi levado,
foi entregue, e cuida não apenas com as suas condições, o hospedeiro cuida, porque o bom samaritano oferta para ele a sua preciosidade, os seus dons. Pode deixar aqui arcando. Não lhe sairá caro. E quando eu voltar, porque ele vai voltar, restituirei aquilo que saiu, aquilo que foi necessário, porque eu cuido e vou até o fim. Eu vou voltar. E quando eu voltar, restituirei aquilo que foi gasto. Conseguem entender que vai além? O Senhor está falando conosco. E no final ele nos dá um mandamento. Vai e faz a mesma coisa. Nessa parábola nós nos encontramos sim em qualquer um desses personagens. Infelizmente, muitas vezes nós somos como o sacerdote e o levita. Sacerdote, aquele que é responsável pelo culto, e o levita, aquele que é responsável pelas coisas de Deus, passam direto. Não sabemos o motivo, mas sabemos que ele passou direto. Nós muitas vezes entendemos, nos preocupamos, uma possível leitura desse passar direto do sacerdote e do levita era que para estar preparado para o culto, eu não posso ter contato com aquilo que era impuro. Então, se existe sangue, eu não posso nem chegar perto. Porque eu estou preocupado com o culto. Estou preocupado com as coisas. E me esqueço daquilo que é mais importante. E o samaritano, que é a figura de Cristo, movido por compaixão, não por obrigação, vai ao encontro, se abaixa. Nós também somos esse homem ferido, atacado pelos ladrões da vida. Nos tiram tudo, nos roubam tudo. Retiram de nós toda a nossa dignidade. Mas o Senhor vem ao nosso encontro, porque sabe que precisamos. Ele sabe que tem algo a ofertar para nós. E o Senhor nos conduz em sua montaria, em sua natureza, aquilo que lhe pertence. Não somos nós, mas Ele nos conduz, mas nós deixamos ser conduzidos, precisamos deixar. Conduzidos até a fonte do cuidado, o local que Ele confia. E somos tratados, e fomos tratados. Todos nós que estamos aqui, fomos cuidados por alguém, pai, mãe, avô, avó, catequista, padre, formador, irmão, irmã, que como hospedeiro confiado, que Deus confia e confiado a nós, cuidam de nossas feridas, mas não cuidam apenas com o seu conhecimento, mas com a graça, a preciosidade simbolizada nessas moedas que o bom samaritano nos deu. Símbolos aqui, claro, também dos sacramentos, obra salvífica da igreja. E essa grande hospedaria que somos nós, devemos estar com o coração preparado, porque o Senhor não quer que sejamos próximos a partir de realidades externas, mas que tenhamos um coração que saiba, que esteja disponível para ser próximo. E com o coração disponível para ser próximo, todo aquele que se aproxima será acolhido. Eu não fico preocupado com o que está de fora. O mestre da lei perguntava elementos externos. Como que eu identifico fora quem é o meu próximo? Jesus diz, se o seu coração está disposto para ser próximo, qualquer um é o seu próximo. Porque você, de dentro para fora, se abre para ser proximidade, para ser acolhido. E a transformação acontece, como vemos na carta de São Paulo aos Colossenses, porque tudo isso foi destravado, é possibilitado a nós, porque o Cristo, imagem de Deus invisível, se fez nossa imagem. Ele que ordenou, por Ele tudo foi criado, constituído, tudo está debaixo dos seus pés. Ele é a cabeça do corpo que nós pertencemos. Por Ele, colocar em prática, fazer a mesma coisa, passou a ser possível. E aí, a palavra de Deus, que antes era vivida apenas como decoração figurativa externa, passa a ser, e precisa ser, acolhida de coração, internamente. E de dentro para fora, transformar a nossa vida e a partir da nossa vida, transformar aqueles que precisam. Mas, e aí eu partilho com vocês, meus irmãos, uma das minhas preocupações nos tempos de hoje. Apesar do que dizem, nós experimentamos um crescimento, um
busca na igreja de Deus, na hospedaria do Senhor, na fé católica, uma busca para sanar as inquietações, as sedes, as angústias dos corações. Dia após dia eu me deparo com pessoas que dizem: padre, rodei, vaguei, fui para lá e fui para cá, me senti cada vez mais vazio, e me deparo, por conta da internet, com uma reflexão que a igreja sempre fez. Há 2000 anos atrás, a igreja já tinha respostas para as minhas angústias de hoje. Eu falei: que bom, irmão, que bom, irmã, que você está se deparando com isso. Mas aí é onde entra a minha preocupação. Porque a palavra de Deus, a doutrina da fé, a profundidade da vivência da fé católica não é experimentada pelos livros, mas sim pelos corações. E aí, quando a pessoa se depara com a verdade da reflexão, que homens e mulheres, muito antes de nós, já traz como a resposta está aqui. A resposta está aqui. Aí lê um Santo Agostinho, lê um São Justino, lê a reflexão da igreja, a doutrina da igreja, mas é isso que a igreja ensina, sempre foi. Mas quando se depara com a igreja que somos nós hoje, ele consegue experimentar isso, ou pelo menos estamos dispostos a acolher, ou estamos nos preocupando, de onde que essa pessoa veio? Quem é essa pessoa? O que ele pode roubar? O que ele está querendo aqui? Está fazendo o que aqui? Ah, não, mas tem que fazer, primeiro tem que ser aqui, 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 aqui. Não estou dizendo que devemos abrir mão das organizações e da verdade, mas devemos, como esse hospedeiro que somos nós, acolher aquele que o samaritano traz para a nossa vida. Muitas e muitas vezes, meu coração se entristece. Uma vez, uma senhora veio, com todo o carinho do coração, e falou: padre, veio uma menina na fila da comunhão, com uma blusa assim assado. Falei com ela: filha, você não pode receber a Eucaristia. Padre, eu orientei. Eu perguntei para ela: qual o nome dessa menina? Sabe quando ela se confessou? Sabe de onde ela veio? Você sabe, de repente, ela se confessar porque ela teve um encontro com o Senhor, e naquele dia, com aquela roupa, daquele jeito, ela entrou na fila da comunhão? Você sabe qual é a paróquia dela? Quantos anos ela tem? Ela: não, padre. Pois é, filha. Pode ser que você tenha acabado de atrapalhar um processo de conversão. Estamos preocupados, devemos estar. É claro que devemos estar. Essa senhora foi movida por zelo. Mas estamos preocupados com muitas coisas. E nos esquecemos de acolher aquele que o bom samaritano muito custou para aproximar. E precisamos aprender a vivenciar aquilo que é essencial. Sem negociar a verdade, mas acolher aquilo que é essencial. E de modo especial, todo missionário e missionária, discípulo, noviço, consagrado desta comunidade, é chamado a abraçar e conhecer profundamente aquilo que é essencial para apresentar e acolher, atrair ao convívio dos eleitos aqueles que estão perdidos pelo mundo. Eu conversava com alguns amigos consagrados esses dias. Eu falava: é preciso que vocês entendam que quando vocês vão, com todo respeito, mas eu posso dizer, onde vocês vão, que o essencial daquilo que brota do coração de vocês não é as realidades externas. Porque se o pular for o essencial do carisma de vocês, se o bater palma, se o ajoelhar no final da missa, se isso for essencial, se de fato for, vocês vão ter que fazer em todos os lugares. Porque se isso for o essencial, doa quem doer, vocês vão ter que fazer. Mas me parece que são realidades externas. E muitas vezes nos apegamos àquilo que é externo e não buscamos a profundidade daquilo que é essencial. O olhar atento, isso é essencial. Deve ser. Um coração disponível para acolher e mostrar a dignidade daquela pessoa, mesmo que ela tenha esquecido. Isso é essencial. Buscar a profundidade da verdade de Cristo, daquele que nos olha e que nos faz sair de nós mesmos para acolher aqueles que muitas vezes, tão entranhados neles mesmos, se fecharam e morrem. Isso parece ser essencial.
se ficarmos preocupados apenas com a aparência, e isso é um fruto do nosso tempo. Infelizmente, vivemos em um tempo extremamente superficial. Se ficarmos preocupados apenas daquilo que é superficial e aparente, vamos nos perder e atrapalhar o que é pior. Atrapalhar a obra do bom samaritano de cuidar dos corações. Por isso o Senhor nos convida a ir e fazer a mesma coisa que Ele fez. Através de uma vivência de fé, de uma profundidade espiritual, ir além das aparências. Enxergar que muitas vezes estão de pé, mas com o coração ferido e chagado, escondendo as feridas. E o nosso papel é mostrar para eles que existe um caminho de transformação de coração. Não é pela roupa que a gente veste, não é pelo tom de voz que a gente entoa. Tudo isso pode ajudar. Mas ainda que falte tudo isso, mostrar de fato que Deus basta. Que Ele nos conhece e nos chama a mostrar, revelar aos corações que existe um caminho. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, quis a festa da providência nos fazer olhar para aquele que é o centro da providência, da verdade e do amor, nosso Senhor Jesus Cristo. Se esquecermos quem Ele é e focarmos apenas naquilo que é aparente, e meu coração às vezes até dói. Eu tento ser misericordioso, caridoso. Padre, o Pai Nosso é de mão fechada, mão aberta. Reza o Pai Nosso e para de prestar atenção na vida do outro. Padre, e pula e bate palma. E a missa? Qual foi o texto? Qual foi o evangelho? Claro, são coisas importantes, sim, mas estamos nos apegando a pequenas realidades. Devemos ter o cuidado. E, de fato, hoje, ir na contramão deste mundo é sair da superficialidade e nos aprofundar na pessoa de Cristo, para que a partir dele, Ele que é o princípio, o primogênito, Ele que reconcilia tudo em si, a partir dele, levar aos corações a verdade da vida que o Senhor deseja para nós. Que a nossa Mãe, a Virgem Maria, Senhora da Providência, nos ensine também a cuidar dos dons que o Senhor nos concedeu e colocar em prática com a nossa vida, saindo do raso e mergulhando cada vez mais no Senhor, mostrar de fato que Ele vive e acolhe a todos nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo,